Certamente você já ouviu a história de que o Santos saiu da fila em 2002, né? Aquela conquista do Campeonato Brasileiro que tinha como principais nomes Robinho, Diego, Renato, Elano, enfim, vocês sabem. Foi a primeira grande conquista do Santos depois de 18 anos de fila, que teria sido, se for nessa conta, o Campeonato Paulista de 1984, que ele conquistado sobre o Corinthians com o gol do Serginho Chulapa, né, no Morumbi. Mas certamente algumas pessoas, acho que a minoria, não sei se é a maioria, mas acho que a minoria vai falar para você que não, que o jejum não acabou em 2002, que ele acabou antes, em 97, e que ainda teve outra conquista depois, em 98. E eu vou falar sobre esses dois títulos esquecidos, entre aspas, na história do Santos. Claro que o Santos não esquece, o Santos mesmo já fez camisa comemorativa, por exemplo, em 2018, ou foi 2020, algo assim, para o título de 98, eu vou falar quais foram, né? Qual foi o de 98 e qual foi também o de 97. Antes eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Aí se quiser se tornar membro também fique à vontade. Porque vamos falar sobre essa parte um pouco esquecida aí da história do Santos. Em 97, aliás, não, eu vou pegar um negócio mais recente, que foi em 2015, o Lance, obviamente vocês sabem que é o Lance, o site esportivo, fez uma matéria com o antigo presidente, já afinado hoje, presidente do Santos, Samir Jorge Abdulhak. Ele foi presidente de 94 até 99 do Santos. A entrevista de 2015, ele acaba falecendo até um ano depois, de 2016. E ele fala, né, sobre essa questão, que para ele e para muitos santistas, inclusive, o final da fila foi em 97, com a conquista do torneio Rio-São Paulo. E depois também tem a conquista da Copa Conmebol, de 98. E vamos explicar o contexto desses títulos, né? Nessa entrevista de 2015, o Samir falou assim ainda: como a situação do caixa estava melhorando, pudemos fazer contratações, como a do Zete e do Luxemburgo. Todos os santistas consideram que essa conquista foi a que tirou o clube da fila, não adianta minimizarem. Eu não sei se era todos não, né? Mas vamos falar sobre isso. Ele fala sobre algumas situações, inclusive uma história bem legal do título de 98, que acho que eu vou deixar para mais tarde aqui, nesse vídeo ainda mesmo, mas enfim, né? Ele fala sobre essas coisas aí. Agora eu vou falar sobre o contexto histórico antes, né? O Rio-São Paulo foi um torneio muito tradicional, obviamente, como o nome já diz, disputado entre equipes do Rio e de São Paulo, que começou lá em 1930, na década de 30, se não estou enganado, vou ver o ano certinho aqui, 33, para ser mais preciso. E que foi quando o futebol se profissionalizou, né, efetivamente. Se eu não me engano, o estado de São Paulo se profissionaliza, na verdade, em 35, se eu não estou enganado. Ou pode ter sido 33 também, e esse foi o primeiro torneio. Precisava pesquisar mais, mas se eu não me engano foi isso aí. Foi logo na época que o futebol começou a ficar profissional aqui no Brasil. E aí, o primeiro vencedor foi o Palmeiras, né, antigo Palestra Itália, na época ainda era Palestra Itália, com o São Paulo sendo vice, a Portuguesa sendo terceira colocada e o Bangu ficando em quarto. O torneio acabou sendo um pouco interrompido uns anos, teve um primeiro turno e outro, aí não teve campeão, foi disputado em uma boa parte aí, especialmente na década de 40, um pouco por conta da Segunda Guerra Mundial e tal, essas coisas todas. E ele volta a ser disputado com mais regularidade na década de 50. E aí tem os títulos do Corinthians, do Palmeiras, da Portuguesa, campeã pela primeira vez. Então começou a ter uma certa regularidade maior. Depois, chega até ter um ano que ele é disputado só entre clubes paulistas, ali em 56. Em 56 é disputado só por clubes paulistas, então não é considerado Rio-São Paulo, acaba sendo considerado um outro campeonato paulista. Mas com essa regularidade, na década de 50 e de 60, o torneio segue sendo praticamente um embrião para o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que depois consideraram o Campeonato Brasileiro, né, que é disputado a partir de 67. Mas nesse período, vários dos grandes clubes dos dois estados foram campeões, o Santos, obviamente, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo também foi, o São Paulo, que ainda não tinha ganho o torneio, o Flamengo, todos ganharam, todos os clubes grandes ganharam do Rio São Paulo, né? E alguns até menores também, como eu citei, a Portuguesa, por exemplo, foi campeã uma vez, o Bangu chegou em terceiro lugar 2 vezes, o América chegou também a ser terceiro colocado, enfim. Beleza, depois disso o torneio para, por conta de já ter um campeonato brasileiro, e ele acaba voltando em 93. Claro, aí é bom pontuar, né?
ele tinha uma relevância histórica muito menor. É mais ou menos igual ao Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, nos anos 80, 90, ou mais para trás até, ele tinha um peso muito maior do que tem hoje, por exemplo. É fato. E aí acaba voltando, tem uma edição em 93, volta a ter em sequência de 97 até 2002, quando ele definitivamente é encerrado e nunca mais tem a competição. O Santos vence em 97, né, como eu estava falando, e quebra esse jejum, entre aspas, aí depende de você considerar ou não, e a gente vai chegar nesse final, aí, né, no final desse vídeo, essa conclusão. 97, inclusive, é o último título do Santos, do Rio São Paulo, que o tornou o maior campeão naquela altura, o maior campeão isolado, inclusive, né, com 5 títulos, é que o Palmeiras iguala em 2000, também ganhando o 5º, e o Corinthians em 2002 na última edição. São os maiores campeões, são Corinthians, Santos e Palmeiras, na verdade, Santos, Palmeiras e Corinthians na ordem, com 5 títulos, o Botafogo com 4, o Vasco com 3, a Portuguesa com 2, Fluminense com 2, São Paulo com 1, Flamengo com 1. E aí, como eu falei, Bangu e América chegaram a ser terceiro colocado e o São Caetano chegou a ser quarto em 2002 na última edição. Foram os times que ficaram ali mais longe, né? E sobre 97, mais específico, né? O Santos bate o Flamengo na final, né? Antes ele era pontos corridos na década de 50 e 60. Quando ele volta nos anos 90, ele vira um mata-mata direto. Então, a campanha começa com o Santos batendo o Vasco. Na verdade, batendo não, empata os 2 jogos, em 2-2 e 3-3, vence nos pênaltis por 7-6, vai para a semifinal, bate o Palmeiras por 3-1 na ida e perde por 1-0 na volta, então avança pelo saldo, enquanto que o Flamengo tinha eliminado o Corinthians na primeira fase e o São Paulo na segunda. Na final, no Morumbi, o Santos vence por 2-1 e no Maracanã empata em 2-2 e é campeão da competição. É o famoso jogo do short estrelado. Tem um vídeo aqui, inclusive, no canal falando sobre esse short estrelado aí, que inclusive depois disso eu procurei muito e não achei esse short para vender. Quer dizer, para eu comprar, né? Alguém vendendo, não achei, infelizmente. Mas o Santos é campeão com gols no primeiro jogo do Alessandro Cambalhota e do Macedo, no segundo do Anderson Lima e do Juari. Não o Juari da época dos Meninos da Vila, é outro Juari. Ele foi um atacante bem menos sucesso na carreira. Então o Santos é campeão. Só que o contexto histórico era bem menor. Era um título praticamente pré-temporada. E eu fui perguntar, claro, para pessoas que viveram a época. Eu já era nascido em 97, mas não, obviamente não acompanhei exatamente, porque justamente foi o ano que eu nasci. Então, o contexto histórico era de que realmente não era um título muito relevante, era meio que quase um título de pré-temporada, né? Diferente do que era nos anos 60, que esse sim era muito mais relevante. E aí a gente tem no ano seguinte a Copa Conmebol, de 98, e essa é complicado. Eu já vi muita gente falando que é igual a Sul-Americana atual. Não é, isso sem contar o contexto histórico, não é. Se fosse para contar igual a Sul-Americana, eu acho que a Mercosul seria mais justo, mais igual ali. A Copa Conmebol era um escalão um pouquinho menor. E por quê? O Santos é campeão esse ano batendo o Rosário Central na final, adversário muito tradicional, em 2 jogos bem difíceis, né? Inclusive eu vou contar a história aqui do que aconteceu, que eu falei. Só que, por exemplo, para vocês terem uma noção, a Copa Conmebol, ela era disputada entre, obviamente, todos os países aqui da América do Sul e tinha um critério de classificação, cada ano era diferente, né? Igual sempre é nos torneios sul-americanos, né? Toda hora muda. A Copa Conmebol ela acabou sendo realizada por pouco tempo, não foi tanto não, chegou a ter alguns títulos ali, só o Atlético Mineiro acho que chegou a repetir título, de 92 até 99. O Atlético Mineiro foi campeão, o Botafogo foi campeão, São Paulo, o Rosário Central, o Lanús, o Atlético Mineiro de novo foi o único bi, o Santos ganhou em 98 e na última edição o Tajeres de Córdoba também é campeão e encerra aí essa competição. Só que aí, para vocês terem uma noção, olha só, o primeiro título do Atlético Mineiro, de 92, a final foi Atlético Mineiro e Olímpia. Ok, final ali, Olímpia, já decidiu o Libertadores, inclusive, essa final. Só que os semifinalistas foram o Ginásio Esgrima e o El Nacional do Equador. Teve anos, por exemplo, 95, mais tradicionais, Rosário Central, Atlético Mineiro e Atlético Colegiales. Eu juro, eu nunca ouvi falar desse clube. Olha que eu costumo conhecer bastante os clubes aqui da América do Sul. Atlético Colegiales do Paraguai. Na última edição foi Tajeres e CSA. O CSA foi para a final, por exemplo. Em terceiro lugar ficou o Deportes Concepción do Chile e o São Raimundo. São Raimundo, sabe o São Raimundo? Também foi semifinalista da competição. Então, assim, era uma competição que tinha um critério de classificação muito estranho. E eu vou falar, São Raimundo do Amazonas, tá? Não falei isso, mas de repente alguém não conhece. Pensei aqui depois, de repente alguém não conhece. O ano que o Santos é campeão mesmo, o Santos bate o Sampaio Corrêa na semifinal. O critério de classificação, por exemplo, do ano que o Santos foi, era
Ó, na Argentina eram 2 classificados, foi o Rinazia Esgrima e o Rosário Central. O Rinazia tinha sido o 4º colocado na tabela acumulada do ano anterior e o Rosário Central o 7º colocado. E essas 2 equipes não foram as primeiras a não serem convidadas para a Copa Mercosul de 98, que era a mais importante. Então, as melhores pontuações que não tinham ido para a Mercosul iam para a Conmebol, entendeu? Foi o que aconteceu com o Rinazia e o Rosário. Na Bolívia, o Roger Wilstermann foi por ser campeão do Apertura boliviano, então, ok. Aqui no Brasil, os participantes brasileiros de 98 foram o Atlético Mineiro, campeão da Conmebol, de 97. O Santos, campeão do Rio-São Paulo, de 97, ou seja, aquele Rio-São Paulo, um torneio interestadual, deu vaga para uma competição continental. O América de Natal foi porque foi campeão da Copa do Nordeste e foi para a Copa Conmebol. E o Sampaio Corrêa porque foi campeão da Copa Norte e foi para a Copa Conmebol. Ou seja, não eram os melhores times da época, como vocês podem ver, né? Dá para ter uma noção a partir daí. No Chile, o Audax Italiano foi vice-campeão da Copa do Chile e foi para a Copa Conmebol. Então, não eram as melhores equipes da América do Sul, digamos assim. Era um torneio que o pessoal não ligava muito. Mas, claro, eu acho que tem que ser valorizado, só que sem um contexto histórico a mais do que era na época. Mais ou menos igual tem os títulos aí que o pessoal pede para reconhecer e vocês sabem como é que é, né? Alguns certos títulos. Muitos têm muita relevância, outros não têm tantas. É importante saber separar esse contexto. A campanha do Santos bateu o Once Caldas nas oitavas de final por 2-1 na ida. E na volta perdeu por 2-1 também e passa nos pênaltis por 3-2. Nas quartas de final, o Santos empata com a LDU no Equador e depois vence na Vila por 3-0, empata lá em 2-2, vence na Vila por 3-0. Na semifinal, empata na Vila com o Sampaio Corrêa por 0-0 e bate o Sampaio lá no Maranhão, em São Luís, por 5-1. E na final, bate o Rosário Central aqui, com o gol do Cláudio Almiro, na Vila Belmiro. E na volta empata na Batalha de Rosário, né, que a camisa que o Santos fez, inclusive, em homenagem, era isso, Batalha de Rosário. Empata por 0-0 e é campeão. E aí, a história que eu conto é que o Samir Abdul-Haq, né, na entrevista pro Lance, fala, a pergunta foi qual o melhor momento, aí ele fala, qual é o seu melhor momento à frente do Santos? Ele fala, quebramos o jejum em 97, mas a melhor conquista foi a Conmebol. Foram coisas impressionantes que aconteceram antes de entrar em campo. É a maior história de bravura e superação do centenário. E aí, o repórter pergunta, o que houve antes do jogo? Ele, da maneira como fomos recebidos, sem segurança, não autorizei jogadores a entrar em campo. O Leão também não queria, mas eu sabia que tínhamos que jogar. Era uma encenação que eu fiz para garantir a nossa segurança. Aí deu certo. O Nicola Leoz, presidente da Conmebol, e o Grondona, presidente da AFA, né, a Confederação Argentina de Futebol, né, chegaram a pedir, por favor, para o Santos entrar em campo. Eu disse não, atrasei o jogo em mais de uma hora e ainda falava para eles que queria falar com o Menem. Menem? O Carlos Menem, presidente da Argentina, tá. E dizer que os estrangeiros não estavam sendo bem recebidos no país. Foi só uma graça. E ele falou, aí o repórter perguntou ainda, como convenceu o Leão? O Leão estava suspenso, não podia ficar no banco. E de tanto que eu cobrei segurança ao Leoz, ele autorizou o Leão a ficar no banco e colocou 10 soldados para cuidar dele. O Leoz era o presidente da Conmebol, como eu falei na outra pergunta. E aí, depois acaba conquistando o título. Agora, dito tudo isso, deu o contexto histórico todo e tudo mais, eu deixo para vocês verem. Vocês consideram que quebrou o jejum ou não? Eu acho que o certo, o justo é continuar considerando. Não que isso seja um debate, tá? Mas eu só levantei mesmo porque o intuito deste vídeo era falar sobre esses títulos esquecidos e falar sobre todo esse contexto. Então, eu considero que 2002 quebrou o jejum, foram 18 anos mesmo. Mas nesse meio tempo tiveram vitórias importantes aí, conquistas importantes, não tão importantes a ponto de quebrar o jejum, porque é aquilo, contexto histórico, tipo agora, a gente está em jejum, ganhou a Série B ano passado, mas não conta, por quê? É um título de um nível inferior. O Rio-São Paulo era mais um negócio quase de pré-temporada e a Conmebol era um nível inferior. Tipo comparar a Conference League. O Chelsea ganhou a Conference League agora, um time que é campeão da Champions, bicampeão da Champions, campeão da Europa League, aliás, acho que também bicampeão da Europa League, se não estou enganado, enfim, e Conference. A Conference, claro, tem um peso ridiculamente menor. Tá lá na história, óbvio que é importante, mas não a ponto de quebrar o jejum, pelo menos na minha opinião. É isso que eu penso. E você, o que acha sobre isso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você gostou dessa história. A gente faz de vez em quando esse tipo de vídeo. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu!